Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Rocla. A gente vai estar dando continuidade aqui aos nossos conteúdos, nossos estudos de Linux. Vou estar trazendo novamente a nossa plataforma do Bandit, que eu acho incrível essa plataforma, porque os comandos que estão faltando a gente pode utilizar em conjunto, e vocês também vão ter uma plataforma para vocês estudarem e fazer as suas práticas, então vamos continuar com ela. Eu já estou com o meu terminal aqui logado, com o usuário do Bandit 9. Pra quem não sabe ou está chegando de paraquedas nesse vídeo, a gente já gravou, a gente está gravando uma introdução de Linux, já foi mais ou menos 6 aulas para trás com essas introduções de Linux, e entre essas introduções a gente tem os primeiros 8 níveis do Bandit, tá? Se você quiser, pode procurar diretamente uma playlist chamada Bandit, você vai ter já o vídeo gravado separado, e esse vídeo vai ficar como sequência tanto da introdução de Linux, como também da parte da introdução do Bandit, da sequência de resolução do Bandit, tá bom? Então, vou continuar aqui, eu já entrei no usuário 9, então vocês sabem, eu tenho aqui... eu vou disponibilizar a senha também, para quem cair aqui, não tem que ficar procurando doido a senha, para vocês poderem entrar, e não ter que refazer de novo do 1 até o 8 para poder achar a senha, porque é assim que funciona, tá? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, só um minuto. Vai bom demais beber água. Bebam água, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho aqui os comandos que ele sugere. O grep a gente já viu na aula, foi o find, na verdade, a gente não viu o grep ainda, tá? O grep ele é muito parecido com o find, só que o grep ele serve para buscar texto dentro de arquivos, né? O find ele já é um cara que ele busca por particularidades. Então se eu preciso buscar por um arquivo que ele é executável, que ele não é, que ele tem permissão X, permissão Y. Eu quero buscar se ele é executável, se ele, enfim, são características daquele binário, eu consigo usar o find para isso. Agora se você disser assim, eu quero buscar um arquivo de texto que tem um string dentro desse texto, só que eu não sei onde é que está esse arquivo de texto, eu só sei que tem. A gente pode utilizar, por exemplo, o find para poder buscar, o grep para poder buscar o termo, por exemplo, database. Eu quero que ele busque dentro do disco, ou key, que é chave, dentro do disco, para ver se ele acha alguma coisa referente a isso. Então, tipo assim, eu posso usar o grep de várias formas, tá bom? O sort e unique a gente já viu, o strings a gente vai estar vendo, o base 64 a gente já viu numa aula, acho que foi a aula passada ou foi retrasada, e aqui os comandos de compactação e o famoso XXD, que é ótimo também. Depois a gente vai estar vendo as funcionalidades dele. Acho que vai ter um exercício nessa aula que a gente vai tentar ir até o 16, o 15 ou 16, tá? Porque ao decorrer do que vai passando também, a complexidade dos níveis e o assunto vai ficando muito mais pesado e denso. Então eu não gosto de seguir nessa mesma velocidade que a gente estava seguindo no primeiro vídeo, tá bom? Então me perdoem aí se a gente não chegar a meta pretendida, tá bom? Então vamos lá. Vou voltar pro meu terminal, vou aumentar aqui, porque o pessoal tem reclamado do tamanho da letra, então tô deixando o maior possível. Vou dar um ls, e eu percebo que de cara já tem um arquivo data aqui, tá? Então, vamos dar um file nesse data, vamos ver se ele é um arquivo legível. Ele já não é um arquivo legível, tá? Ele é um arquivo de data. E esses arquivos de data geralmente estão meio que compilados, né? Meio que não são interpretados pelo comando cat. Mas vamos dar uma olhada aqui para ver de onde teimoso, né? Vamos dar onde teimoso e tentar ver. Ó, você não conseguiu ver nada dentro desse arquivo, tá? Então existe um comando, e aí você pode dar strings aqui nele. Opa, strings, tá? O que o comando string faz? Strings faz, tá? Ele mostra, olha aqui, ó, ele mostra apenas as strings, ou seja, eu posso dizer que ele mostra apenas os caracteres que são printáveis. Por exemplo, todo binário ele é composto por alguns caracteres que não são legíveis, mas também tem alguns caracteres que são legíveis. Então, às vezes, uma situação em que eu tô meio que desesperado, querendo entender, ou achar uma vulnerabilidade, o comando strings, ele vai funcionar como um leitor daquele binário, daquele arquivo data, tá? Então, eu vou dar strings no arquivo que eu quero, que é o data.txt. E aí vocês podem perceber que eu tenho uma série... Olha que legal isso aqui, né? Eu tenho uma série de caracteres aqui. E aí, como uma pincelada legal, ó, tem algumas coisas estranhas aqui vindo nele, né? Ó, ó. Agora vamos lá no nosso site, ver o que ele tá falando, ó. A senha para o próximo nível está armazenada em um arquivo data.txt. Ai não, pessoal. E eu querendo saber, vale o que tem a ver. Tá aqui, eu tô no level 9, né? Tava no 8 ali, perdão. Ó,
A senha para o próximo nível está armazenada no arquivo data.txt, onde ele é legível para humanos usando strings, ele já está falando aqui, ó, tá? E é precedido do igual, né? Então no vídeo passado a gente viu que a gente pode usar o comando grep para filtrar a entrada, a saída de um comando. Então eu boto pipe, boto grep e digo que eu quero buscar coisas que tem igual. Ainda não foi tão bom, mas pelo que eu percebo ele quer que eu filtre por isso que tem muitos iguais. Então vou dar Ctrl L, igual, igual. Acho que já vou ter a minha resposta. Ó, agora eu entendo um pouco melhor. Ó, a senha é essa aqui. Então a senha do Bandit 10 é essa string aqui. Então vamos lá, continuando. Bandit 10 é igual a esse cara. Vou apagar aqui, vou dar um Ctrl D para deslogar, vamos trocar o usuário para 10, vou dar um Enter, vou colar a senha e vou lá. Entrei no Bandit 10, tá bom? Então vamos aqui alterar agora para o 10. A senha para o próximo nível está armazenada no arquivo data.txt. Esse aqui, não lembro exatamente o que significa, qual contém uma base 64 encodada. A gente já viu isso aqui, pessoal, isso aqui é fácil. Só que a gente viu apenas como encodar. Lembrando-se que a gente possui a possibilidade, o que é encodar? Tem encodar e decodar. Encodar é o processo de eu pegar um texto legível e transformar em uma string que não é legível. Tá? Aí você pode usar diversos comandos para poder encodar alguma coisa, tá? Um deles é o base64. E o decodar seria você pegar aquilo que está encodado e decodar. Ou seja, transformar em um texto puro, um texto que possa ser legível, normalmente por humanos, pela gente e tudo mais, tá bom? Então esse termo ele pode ser usado para bulufas, né? Um monte de atividades e coisas que geralmente no termo de criptografia e tudo mais, cifras, enfim, tá? A gente vai já falar sobre esse ponto daqui a pouquinho, tá bom? Então vou dar um ls, que novamente eu vou dar um file nele, ó, pra você perceber, eu tô dando esses comandos file para você perceber o que é cada coisa, quando se comportar, quando entender ou tiver determinado arquivo, tá? Então ele é um arquivo ASCII, ele é um arquivo de texto que pode ser legível sim com o arquivo cat. Então eu vou dar um cat do data.txt e aí eu tenho esse cara aqui. Pessoal, se você tiver algum, como eu falei, pode existir diversas possibilidades de você de ter hashes aqui. Eu posso dizer que isso aqui é uma hash também. E essa hash, como ela tem um texto por trás, eu posso usar, aí você pode usar várias ferramentas, inclusive eu vou passar uma para vocês aqui, que é esta aqui. Hacking, ferramentas, Orintable. Ó, você tem esse aqui, ó. É o hashers.com. Esse hashers.com, ele meio que, eu não sei se exatamente é esse que vai identificar, mas ele tem uma ferramenta de identify. Tools, ó, hash identify. Deixa eu ver se é o mesmo. Não, é outro. Então eu vou colocar essa hash aqui, tá? E eu vou submeter e identificar. Ele tem um sistema dele em que ele analisa, né? E verifica aqui, ó, o que essa hash é. Ele já está me dizendo que é base64 e, na grande maioria das vezes, ele já tem essa hash decodificada, né? Nesse caso aqui, como é um base64, ele decodifica pelo próprio base64. Então não é uma coisa, nossa, que seguro. Não, não é, tá? Então aqui é a senha, mas eu não quero fazer por aqui, tá? Eu quero que você entenda que se você receber uma string e você não tiver identificação do que ela é, no caso aqui eu já sei o que ela é, mas se você não souber, você pode usar uma ferramenta como essa, como hashes, para poder identificar, para depois que eu identificar, eu saber como lidar com ela, tá? Então aqui, ó, um outro detalhezinho também interessante é que sempre quando vem esse igual no final, é uma grande probabilidade de ser um base64, tá? Então aqui, ó, vou copiar aqui. Aí você pode fazer o seguinte, ó, você pode dar um echo nesse arquivo, tá? E passar o resultado dele por base64 -D. O -D de decompor, né? De decrypt, deixa. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o echo, vou jogar esse string zona de base64 para dentro do input do base64 e ele com parâmetro -D vai decodificar, tá? E aqui eu tenho a mesma resposta. Agora só para treinar um pouco, eu poderia fazer isso aqui de forma diferente? Poderia. Você poderia fazer assim também, ó. Base64 -D
3 tracinhos para a esquerda. A gente viu isso aqui na aula passada também. Agora ainda não temos pânico. Igual. Aqui, ó. Igual no final, né? Ó. Mesma coisa. Como também eu poderia fazer isso aqui, ó. Como eu tenho um arquivo que tem essa informação, eu posso passar ele para dentro do base 64. Pronto. 3 maneiras de você resolver um base 64. Aí você escolhe o que é o mais rápido e prático para você, tá bom? Agora, saindo aqui, dando um Ctrl D. Vamos pro Bandit 11. Eu esqueci de copiar a senha, né? Assim é difícil, né? Assim é difícil, ô, claro. Como é que você vai para o próximo nível? Ok. Sorry. Vou botar aqui Bandit 11. Ok. Rolei. Vou dar um LS. E vamos ver o que o enunciado agora do 11 fala. Eu tô dando agora uma lida, pessoal, porque começa a vir, né? Exercícios mais complexos, né? Então é interessante você ler a introdução antes de você saber o que é, tá bom? E a senha do próximo nível está armazenada no arquivo data.txt, onde todas as cases, os low cases estão todas as letras minúsculas de A a Z, e as upcases, as letras maiúsculas de A a Z, ou seja, as letters desses dois casos, foram rotacionadas por 13 posições. Pessoal, existe uma coisa chamada Hot 13, que inclusive está aqui. O que é o Hot 13? Eu até já tinha utilizado aqui o ChatGPT para poder me dizer o que é o Hot 13, né? Depois eu vou trazer um vídeo para vocês, mas eu tô estudando, pessoal, praticamente com o ChatGPT. Eu não saio daqui, é muito raro sair agora pro Google para fazer uma pesquisa, a não ser que eu tenha uma dúvida e essa dúvida precisa ser de uma documentação, por exemplo, tá? Mas na grande maioria das vezes a resposta aqui é mais objetiva do que o Google e eu gosto de objetividade porque eu ganho tempo, tá? Então o Hot 13 é um tipo de cifra, pessoal. Cifra, pra quem não sabe, é o primórdio, a cifra é o primórdio da criptografia. Aí você me pergunta, o que é criptografia? Criptografia, pessoal, a gente ainda vai ver um pouquinho mais pra frente, mas entenda que a criptografia ela foi criada para que os nossos dados, eles possam, ou se eu quiser, eu possa proteger um arquivo, ou um dado, ou qualquer coisa que eu queira transportar de um lado a outro, ou de uma pessoa para outra, uma transação bancária, tudo isso é feito em cima de criptografias. Então a criptografia nada mais é do que uma maneira de proteger os nossos dados quando estão transacionando, por exemplo, pela internet. Então quando você acessa um site, que esse site ele é HTTPS, ele está protegido por uma criptografia. Quando você faz um pagamento do cartão, ele está protegido por uma criptografia. Então a criptografia é uma camada de proteção que isola para que as pessoas ao redor daquilo que você está fazendo, de onde você está fazendo, não consigam ver o dado puro. Ou seja, o texto puro do que você está passando. Imagina só, um site sem criptografia, eu poderia fazer login e se uma pessoa mal intencionada estivesse do meu lado fazendo um sniff, um escaneamento de rede, ele poderia interceptar os pacotes que estão transacionando da minha máquina para a internet e analisar aqueles pacotes e obter as senhas, tá? Então, para evitar isso, se criou-se inicialmente a criptografia. E voltando um pouco mais, eu tenho o HOT, que o HOT é um tipo de cifra que foi inicialmente criada para exatamente esse mesmo contexto, né? Dificultar que pessoas interpretassem o que estava escrito, tá? Então, vamos voltar aqui então. Só para finalizar, né? Então, o tipo de cifra de substituição, de mensagem simples, funciona substituindo cada letra do alfabeto por uma letra em 13 posições, à frente ou atrás do alfabeto. Pessoal, não exatamente são 13 posições exatas. Pode ser que eu tenha só 7, 6, 5. A gente vai já fazer uma ferramenta sobre isso, tá? Por exemplo, a letra A é substituída pela letra N caso eu rotacione 13 posições. E a letra B é substituída pela letra O, tá? Existe uma ferramenta muito importante que é o CyberChef. Pessoal, decorem essa ferramenta. Eu botei Cyber, que é um F só. Ok. Essa ferramenta, pessoal, ela é brutal. Ela é uma das melhores ferramentas de apoio para você que quer decifrar, decompor alguma coisa, tá? E aqui ela tem exatamente uma opção de Hot 13. Então aqui essa ferramenta, ela por padrão ela já vem com um Hot. Então se você colocar o caractere A, olha o que virou. Virou N. Se você colocar o Z, olha o que vai virar. Era pra ele ter virado outra letra. Mas enfim. Deixa eu botar aqui A, B, C, D, E, F. Então, ó, o A virou N,
o F vira o S e assim por diante. Então deixa eu botar aqui lá no final, KLMNOPQRSTUVWXYZ. Olha o que aconteceu, pessoal. Bem aqui, se eu não me engano, foi no N, ele começou de novo no A. Então ele meio que... O que aconteceu? O começo, ele começa por N, ou seja, se você pegar o A e adicionar a 13ª letra à frente dele, você vai encontrar o N. Então, através disso, eu consigo meio que criptografar uma mensagem. Agora vamos fazer o seguinte. Oi, tudo bom? Meu nome é Oclar. Ok, olha aí, ó. Eu tenho agora uma ferramenta, uma string que, ao meu ver, se você não tiver um conhecimento, esse aqui é porque ele não tem acento, tá vendo? Ó. Então, se você não tiver um conhecimento, você acaba não interpretando isso aqui, tá? Mas aí volta a falar, ó. Eu posso movimentar, em vez de 13 posições, eu posso botar só 11. Ele vai mudar, ó. Tá vendo, ó? As letras nas posições mudam, ó. De acordo com que eu vou rotacionando as minhas letras, ó. Tá? Mas volta a falar que o mais conhecido é o 13. Beleza? Então aqui está, ó. A minha string e o que foi feito. Então eu vou começar a conversar agora só dessa forma agora. Ninguém vai descobrir, o cara não vai poder descobrir o que tá acontecendo. Você pode fazer isso, tá? Mas existe aqui, como eu falei, uma ferramenta que ela meio que faz o brute force, ó, de todas as variações de numéricas. Então a tua string fica legível de alguma forma, tá bom? Então não é um método seguro, tá? Pode ser seguro para quem não tem um conhecimento sobre isso. Mas qualquer pessoa que esteja pegando isso aqui, é uma pessoa de segurança, esteja estudando sobre segurança, é uma coisa bem fácil de resolver. É uma das primeiras tentativas que a gente faz na hora de decodificar uma string, tá bom? Então, voltando agora. Sabendo então que eu tenho aqui... Vamos dar um file de novo, só pra gente... Ó, ele é um arquivo ASCII. E dentro desse arquivo ASCII, eu tenho uma string, ó. Então eu já sei que pelo padrão aqui é a minha senha. E aqui que a senha é, né, tal. ESA, aqui é ESA. Certo? E aí como é que eu faço então? Posso pegar aqui, copiar e colocar lá no CyberChef, botar um brute force. Mas a gente já sabe qual é o padrão. A gente já sabe que ele rotacionou 13 posições. Então existe um comando que é o comando tr. Esse comando tr possibilita a gente trocar, né? A gente trocar de posições, ele possibilita a gente trocar de posições das letras, fazendo exatamente o que a gente quer. Então, vou usar o comando tr. Opa, aqui não, né? Aqui. E aí, como é que você faz para trocar as letras? Muito fácil. Você simplesmente coloca entre aspas dupla a sua sequência inicial, que vai começar de A até Z, depois de A até Z maiúsculo. No segundo bloco, ele vai ser um pouco maior. Por quê? Porque lembra-se que lá no A, quando ele rotaciona 13 vezes, na verdade ele é o N. Ou seja, se a gente voltar aqui pro CyberChef e a gente fizer aquela sequência em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, ó, o A... Deixa eu trocar esse hot 13, botar brute, botar hot 13 só. Ó, o A, ele é representado pelo N. E o Z, aqui, ó, é representado pelo M, tá? Então você precisa fazer o seguinte, você precisa vir aqui e dizer, ó, a primeira letra de A vai representar o quê? Vai representar N. Então N traço Z e Z até a letra anterior de N. Qual é a letra anterior de N? M. Então, ó, eu vou já explicar isso aqui, pessoal. Já explicar isso aqui. Tem um detalhe aqui, é um A aqui. Não é N não, tá? E agora eu vou repetir essa mesma coisa agora com letras maiúsculas. Z, Z-A, M. O que isso aqui vai fazer? É o seguinte, eu não vou de uma sequência de A até Z, né? A, B, C, D, E, C até Z. Eu preciso informar que essa sequência minúscula é representada por um conjunto de substituição, que no caso é essa aqui, que é em minúsculo, ou seja, eu estou representando essas letras minúsculas por esse conjunto de letras minúsculas. Então o que vai acontecer aqui, ó? O N vai até o Z. Só que eu preciso informar que depois do Z eu faço o quê? Eu inicio de novo a partir da letra A.
Então eu preciso dizer para ele, o comando, que isso é uma rotação, não é uma finalização. Porque senão ele pode interpretar o seguinte: tá, depois do Z eu faço o quê? Eu adiciono ponto, eu adiciono exclamações, eu adiciono símbolos, eu adiciono números. Não, eu não tenho como ele automaticamente entender isso. Até porque o comando, ele não é para isso. Ele serve para isso, mas ele não é especificamente para esse tipo de trabalho, tá? Então, ó, vou colocar e depois do Z eu digo o seguinte, ó, depois do Z comece por A. E aí, nesse sentido aqui, vá até M. Quando chegar a M, volte de novo e comece tudo de novo o processo de rotação. Então eu faço isso para as letras minúsculas e eu faço isso para as letras maiúsculas. E aí, a partir disso, eu preciso agora que o resultado do conteúdo que está dentro dele, então eu vou usar um cat nesse data e vou jogar um pipe aqui, para quê? Para que o conteúdo que eu estou lendo com cat seja colocado dentro da entrada, do input, do strin, qualquer nome desse tipo dá certo, tá? Do comando tr. E aí eu vou dar um enter, pronto, ele acabou de fazer essa minha troca, ó. A senha é j alguma coisa aqui, tá bom? Então vou copiar, vou colar aqui, bandido 12, né? Agora eu fiquei curioso com uma coisa. Se eu fizer assim, só estou viajando, pessoal, agora se eu quiser que ele faça assim, de 0 a 9, ou seja, onde tiver a partir de Z, ou seja, das letras de A até M, eu quero que ele troque por números. Só para fazer um teste aqui, peraí. Funciona. Ó, o pá de password virou o 0, ó. Que o 0 vai até o 9. Então dá pra fazer umas brincadeirinhas legais, isso aqui. Isso aqui dá pra fazer umas brincadeirinhas legais. Tipo, você criar sua própria codificação. Lá. Entenderam aí? Entenderam aí? Se entenderam aí, escreve um comentário aí embaixo com a cifra pra gente tentar descobrir do jeito que você fez, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui, vamos dar Ctrl D. Eu vou dar uma mudança de usuário agora de novo. Vamos pro 12. Eu vou pegar aqui. Pronto. Agora vamos dar o ls aqui. Esse cara aqui, se eu que me lembro, esse é sinistro, hein? Esse talvez seja o nível mais extenso, complicadinho. Talvez, hein? Vamos lá. Você já começa a perceber quando você entra que já tem tanta coisa aqui já. Olha o acumulado de comandos que a gente já tem teoricamente que saber. Vamos lá então. A senha para o próximo nível está armazenada no data.txt. Aqui se eu não me engano, em qual é, né? Um hexdump. Um hexdump, pessoal. Eu não sei se vocês se ligam, mas existem estruturas de base na matemática. Aí você já disse assim, lá vem. Vamos entender o seguinte. Eu tenho as bases binárias, eu tenho as bases octais, eu tenho as bases decimais e eu tenho as bases hexadecimais. Então, o mesmo número que é representado, por exemplo, aqui, a gente conhece, sei lá, 1 aqui. Deixa eu abrir a calculadora. Acho que a calculadora tem esse modo avançado. Modo cientista, não, modo programador. Tá. Então aqui, ó. Vocês nunca usaram esse aqui, vão começar a ver, muito interessante. Então aqui eu tenho hexa, decimal, octal e binário. Então se eu digitar 1, ó. Então 1 em hexa é 1. 1 em decimal é 1. 1 em octal é 1. 1 em binário já é 0001. Agora se não for 1, se for 17. 17 em decimal é a mesma... 17 em decimal vai ser 17 em decimal, né? Mas assim, 11 em hexa já é... A 17 em decimal já é 11 em hexa. Já 17 em decimal, em octal é 21. Em binário já é 0001, 0001, tá? Por que eu tô mostrando isso aqui? Por quê? Porque, pessoal, de acordo com, geralmente, a estrutura, geralmente trabalha ou com hexa ou com binário, tá? Então os arquivos, eles possibilitam ser salvos, né, de acordo com isso é uma, eu posso até dizer, com uma camada de facilidade em que eu tenho para me trabalhar com o hardware, né? O hardware ele lê binário e uma maneira mais, eu não sei exatamente se é mais adaptativa, talvez, de você trabalhar com dados, é você editando os arquivos hexas, né? Por isso que existe essa ferramenta chamada de hexdump. O que é um hexdump? Um dump é como se fosse um pedaço, eu fui lá e fiz uma cópia. Eu posso fazer um hexdump, por exemplo, de um arquivo de memória.
de um programa em execução, ou da própria memória RAM toda. Então eu consigo fazer esse dump. E esse hex dump quer dizer que ele é um dump em hexa, ou seja, os dados estão salvos em hexa. Eu não sei se eu consegui ser claro, porque eu estou tentando ser simplista, mas ao mesmo tempo eu sei que é um assunto até um pouco mais chato, que eu já deveria ter falado um pouco mais lá no começo. Mas como a ideia é que seja tudo muito prático e que eu não se torne muito massivo, né? Tome como ciência que existe essas 4 bases e aí se você quiser se aprofundar, você pode estar lendo mais a respeito. Isso aqui talvez eu vá falar quando eu for conversar sobre a parte de criptografia, que aí não tem para onde seguir, tem então a introdução disso aqui, tá bom? Então, voltando lá. Então, se eu tenho um arquivo hexdump, que foi, ó, e esse arquivo hexdump, ele é um hexdump, ou seja, um backup em hexa de um arquivo que foi repetidamente comprimido. Então, por isso aqui eu já chuto que é um arquivo zipado. Então, o cara fez uma cópia desse arquivo zipado, e esse arquivo zipado está em hexa, tá? Aí ele fala aqui que para poder executar essa atividade, eu tenho que criar lá na pasta TMP, porque na pasta atual que eu tô, na pasta que eu logo, ele não tem permissões de escrita, né, de gravação com esse usuário, tá? Uma outra coisinha também que a gente vai estar vendo nas aulas futuras, tá? Então, continuando aqui, ele pede para mim criar uma pasta, usando o MKD, lá em TMP, meu nome, né? E copiar o arquivo, esse arquivo hexdump, para lá exatamente renomear usando MV. Enfim, vamos fazer aqui. Existe um comandinho que é o mktemp. O mktemp, ele permite criar pastas, diretórios aleatórios, sem precisar sempre ficar digitando o nome. Ele agiliza pra caramba nesse processo. E aí eu vou dar um Enter, ó. E aí vocês já podem perceber que ele criou lá no pasta TMP uma pasta chamada tmp.5y. Então isso aqui facilita pra mim, pra não acontecer de eu digitar o mesmo nome de alguém, principalmente esses servidores compartilhados, tem muita gente acessando, e digitar o nome de uma pasta que alguém também tá usando, tá? Então geralmente as pessoas usam os mesmos nomes, /backup, arquivo, /file. Então podia acontecer de botar tmp /file e alguém já tá usando, tá? Então vou entrar aqui. Aí eu vejo um detalhe também, ó. Eu poderia fazer isso aqui, ó. CD, abre parênteses, não, abre cifrão, abre parênteses, mktemp-d, fecha. O que isso aqui vai fazer, pessoal? Lembra lá na matemática, de novo, né? Que tudo que está em parênteses é executado primeiro. Então se você tem isso aqui, ó, esse mais esse, não, esse vezes esse, mais esse. Tudo que está em parênteses é prioritário. Então primeiro vou somar isso aqui para depois fazer o restante da operação. Então, do mesmo jeito, é aqui no shell. Então se você colocou um comando dentro desse dinheirinho, né, do cifrãozinho, parênteses, ou seja, o comando está aqui dentro, ele primeiro vai ser executado, o resultado desse comando é isso aqui, correto? Que vai ser substituído por esse comando, e aí eu já entro nele, porque esse comando aqui só vai ser executado depois que esse executar, tá? Então, é uma maneira de agilizar o processo, em vez de eu digitar 2 comandos, eu digito só um, entenderei? Tá, beleza, vou esperar que vocês tenham entendido. Então já entrei na pasta já. E agora como é que eu faço para copiar o arquivo? Eu vou dar um cp, ó, tiozinho, quem sabe do tio? Quem lembra do tio? Ah, lembra do tio, né? É a pasta home. E dentro da minha pasta home eu tenho, ó, o data. E eu quero copiar para a pasta atual, ou seja, para o ponto. Vou dar o ls. E aqui eu estou. Agora dentro dessa minha pasta eu tenho permissões de gravação, já que fui eu que criei essa pasta no temporário. E agora eu posso fazer o que eu quiser dentro dessa minha pasta. Agora vamos lá. Vamos dar uma lida nesse arquivo aqui. Vamos dar um file nele. Ele é um arquivo ASCII, então ele pode ser lido pelo cat. Então vamos dar um cat nele. Que aí vocês podem perceber uma característica interessante com que a gente já foi falar. Como é que eu sei que isso aqui está em hexa? Porque a base decimal, a base hexa, na verdade, é de 0 até 9, normal. Aí, em vez de ter o 10, é o A. Aí vai A, B, C, D, E e F. Então, se eu visse qualquer letra que não fosse de A até F em números, qualquer coisa já não seria base hexa. Mas como eu estou vendo, ó, tem um D, tem um F, tem um E, tem um 001, nenhuma letra foge disso, eu já por padrão já entendo que isso aqui é um hexa. Tá? E aqui seria os dados que são interpretados pelo hexa. Então essa linha aqui em hexa representa isso aqui.
essa linha em hexa representa isso aqui. E assim, cada linha dessa vai representando um dado específico, tá? E isso tudo aqui vai representar alguma coisa mais pra frente, tá bom? Então, parece complicado, mas calma. Vocês vão estar entendendo melhor, tá? E aí eu tenho um comando que é o XXD. O que o XXD faz? Ele nem rótulo tem, né? O XXD é tão assim que ele nem diz assim o que eu faço. Só tô aí existindo. Tá bom. Então, ó, o XXD, ele permite você, ó. Deixa eu ver aqui. Binário. Ó. Converter um xdump para um binário novamente, tá? Eu posso tanto fazer o processo de criar hexdumps, como também eu posso fazer o processo de o contrário, né? Que é reverter o hexdump para binário. Então, vamos lá. Pega o XXD, passa o parâmetro "-r" de reverse, agora passo o arquivo data. E aí eu preciso converter esse arquivo data num arquivo .bin. Eu estou usando o bin, pessoal, mas tanto faz. Eu poderia botar txt aqui de novo. Mas como são arquivos que tem, eu preciso gerar um segundo arquivo, eu vou colocar .bin porque é o que ele vai fazer, né? Ele vai voltar para ser um binário. Só para ficar mais claro. Tá? Vou dar um Ctrl L aqui e dar um Enter. Agora, quando eu der um file no data.bin, agora ele já me diz outra coisa. O arquivo que eu resgatei, ele já diz que é um arquivo comprimido gzip, tá bom? E aí eu queria já introduzir aqui para vocês, que eu já tô testando essa ferramenta faz tempo já, que é o nosso querido ChatGPT, né? Então já tenho usado bastante aqui ele, tá? Mas aí eu quero que vocês comecem a utilizar o ChatGPT como fonte de ajuda, como se fosse um manual mesmo, tá? E vocês possam estar estudando outras ferramentas e não crie estigma por utilizar, tá? Desde que você esteja utilizando de forma correta. Você não deixa de utilizar só porque acha que vai deixar de pensar. Não, pelo contrário. Você vai receber aquilo e você vai entender aquilo. Entendendo, pessoal, não faz mal nenhum. E se você não entender, pergunta. É como se fosse um professor. Então se você fosse para uma aula e você simplesmente só assistisse a aula e não quisesse entender, ia ser igual o ChatGPT. Você ia perguntar para o professor respondia, acabou-se. Tá? Mas a ideia, o entendimento vem de você. Então você recebe a informação, todo script que eu vejo, que eu não entendo, e essa linha, o que ele faz? Eu copio a linha, boto lá e ele explica, certo? Ó, aqui ele já vai explicando por padrão, mas é essa a lógica, tá? Então aqui, ó, já que eu tenho agora um arquivo gzip, eu tenho aqui a informação, né? Esse data, ele é um arquivo gzip comprimido. Então você chega lá pro ChatGPT, aí fala o seguinte, deixa eu fechar isso aqui, né? Não tô usando mais. Como faço para extrair um arquivo gzip com precede data no Linux? Vou botar assim, qual comando? Para ser mais objetivo, senão vai explicar um monte de coisa. Ó, ele fala que o comando, a sintaxe é gzip-d, ou eu posso usar algum zip. Qualquer um dos dois vai dar certo. Tá vendo como ela fala demais às vezes? Enfim, eu já tenho aqui. Vamos tentar usar o gzip. Gzip-d data.bin. Dá enter. Aí agora ele está fazendo o seguinte, ele está reclamando que o sufixo, o que é o sufixo, pessoal? O sufixo é a terminação. Sempre aqui eu tenho um sufixo e antes aqui eu tenho um prefixo, né? Então ele está dizendo que o sufixo ele é desconhecido, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Vamos explorar mais o ChatGPT aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu já sei a resposta, mas parece que ele me deu uma resposta diferente. Então vamos aqui. O comando de extrair deu erro. Aí eu boto esse erro aqui, ó. Olha aí. Então ele está falando o seguinte, isso dá quando como o ponto .bin não é uma terminação GZ, que é uma terminação conhecida pelo gzip, ele está dando esse erro. Então eu tenho duas soluções. Ou eu renomeio o arquivo por nome, por extensão, com um sufixo que ele reconheça, ou utilizo o comando "-s" passando o sufixo, tá? Então eu vou, para não ficar tendo que renomear, eu vou dar um gzip aqui, "-d", "-s", onde eu vou passar que o sufixo é um ponto .gz. É assim que ele falou lá? Ó. Ponto .bin, não precisa do aspas, tá?
Então, ó, .gz e o nome do arquivo, data.bin. Vou dar um enter. Ele continua dando erro, talvez porque esse "-d" aqui. Ah, sorry. Esse "-d" aqui tem que ser no final. Não sei, então eu tô chutando. Vamos renomear mesmo. Então vamos dar mv data.bin para data.gz. Ele extraiu o arquivo? Olha, meu Deus do céu. Help me! Data.bin.d para data.gz. Agora vai. Beleza, agora ele tá no formato que o gzip vai aceitar, né? Então gzip -d data.gz. Beleza, comando executado com sucesso, vou dar um ls. Aí ele gerou agora, vocês podem perceber que ó, o data.txt ele continua aqui e ele vai ficar aqui até... Então eu posso até remover ele se ele quiser, para não ficar aqui me atrapalhando visualmente, que eu vou trabalhando sempre com esse arquivo e vou vendo o que ele é. Então data, ó, gzip, ele é novamente um gzip que tem um data.2bin dentro. Então, vou novamente renomear o data agora para um data.gz. Vou executar o mesmo comando lá de cima, nem perder muito tempo não. E agora ele gerou outro data. De novo, file.data. Agora ele é um bzip2. Então bzip2 existe o comando também bzip2. bzip2 -d também. E aí eu passo o data. Será que ele vai aceitar? Ele também requer... Ah, deu certo, ó. Deu certo. Ele não foi o nome original, então usamos o data out, né? Então aqui ele gerou um data out, ó. Então vamos file, data out. Agora ele virou um gzip de novo. Então você dá mv data.out para data.gz. Isso aqui é pro cara aprender mesmo, viu? O cara diz assim, ah, eu não sei extrair arquivo. Tá aí, essa é a hora, tá? E aí, pessoal, esses compactadores, eles são bem simples, entendeu? Geralmente os principais são zip, esse tar.gz, tá? Ou gzip, como a gente já viu aí, ou bzip2. Então, se decorando a sintaxe desses comandos, geralmente o tar é assim para descompactar. zxvf, para poder descompactar, tá? Você pode também dar uma olhada nos help deles, ou como eu falei, colocar colocar no ChatGPT para ele te dar ajuda nesse sentido, ou olhar o help mesmo, né? Tar help, por exemplo, ele vai te dar como fazer as linhas de comando, como extrair e tudo mais, tá bom? Então, continuando aqui, agora eu vou dar gzip2 -d data.gz, não ls, ele gerou outro data. Por isso que eu falei pra vocês que esse arquivo, ele é um arquivo tar agora, já acabei de falar do tar, né? Então tar -help x-struct x -f xf. Então o tar é o mais baixo, xf. Agora virou um data5.bin, que é também um arquivo tar. Eu vou remover esse data.tar aqui, mv data5 para data5.tar. E aí eu dou um tar -f file data5 de novo. Aí virou um data6, agora eu dou um data6. Vamos ver o que ele é. Ele é um bzip2. Então mv data6.bin para data6.bzip. Então bzip2 -d data6. Acho que agora é errado. Acho que é só bz, sabe? Bzip. Ele extraiu. Deu certo. Cat data bzip2. Deixa eu dar um file antes. Então, vou remover esse data5 aqui. Então, dou um cat. Um file, na verdade, data6. Ai, meu Deus do céu, acaba mais não. Agora eu vou dar um data6. Tar. Ai, meu Deus. Gzip -d. Não, -xf. Não. Tar. -xf.
data 6, ls, agora virou data 8, eu dou uma remover no data 6. Aí agora eu verifico o que é o data 8. Ai meu Deus do céu. É um mv data 8 para data 8.gz. Da gzip-d, data 8. Sério, meus dedos estão cansados já. Agora vem o data 8. Aê, é um ASCII. Data 8. Meu Deus. Uf, tá. Então assim, pra esse nível aqui, é essa aqui. Pessoal, vou parar. Esse nível foi bem grande, tá? Acho que já vai ter quase uma hora aí. Vou dar umas cortadas, que eu falo demais às vezes. Mas a ideia, pessoal, é que vocês possam estar aprendendo nesse exercício aqui como tá descompactando o arquivo, como tá listando. Então a gente tá fazendo uma série de exercícios bem práticos, tá? Eu ver se eu faço um vídeo na próxima aula falando especificamente sobre, dando uma reforçada um pouco mais nas partes dos compactadores, porque tem várias opções. E eu quero estar trazendo esse vídeo para vocês, antes até de eu falar do último vídeo, né? Dessa série mais básica, porque eu vou estar iniciando uma série mais intermediária agora, né? Que envolve assuntos mais técnicos, assuntos que nem todo mundo tá querendo saber, tá bom? Enquanto isso, eu vou também continuar essa série do Bandit, a gente vai ter alguns outros níveis. E aí essa série vai começar a ter uma vertente não tão explicativa, né? Por quê? Porque enquanto ela tá fazendo parte do treinamento de Linux, eu tô ajudando aqui vocês que não estão entendendo tanto. Então eu não vou sair, aqui em alguns momentos eu saio para explicar um pouco mais. Já a série por si só, a partir daqui ela começa a ficar muito técnica. Vocês perceberam que já é um pouquinho mais avançado, e até para esse nível aqui, você ter que ficar extraindo até achar o arquivo ASCII, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Não deixe de deixar o comentário, deixa o joinha, curte, compartilhe nosso canal, passa para aquele teu amigo que está na faculdade, que está precisando, que talvez ele não tenha conhecimento suficiente, que está tendo dificuldade. Compartilhe aquele grupo de faculdade, que aí a gente vai estar compartilhando cada vez mais os conhecimentos para todo mundo, tá bom? Espero que vocês estejam bem e até mais e tchau, tchau.